E hoje aqui comigo um super convidado. Na verdade, ele é um dos trainers, né, da Experiência FI, de toda a parte educacional que nós temos lá na Razões para Investir, que é o Rodrigo Rocha. Ele é Master e Trainer em Programação Neurolinguística, Master Coach, constelador, é um especialista incrível em mudanças emocionais, comportamentais e o mais importante, né, Rodrigo, é apaixonado por desenvolvimento humano, né? Por essas inovações, por essas tecnologias, e não é à toa que você faz parte dessa equipe, né? Porque aqui só tem apaixonados. Então, Zana, é muito importante observar que muitas vezes a gente responde a padrões aprendidos no passado, seja na relação com a família e seja padrões que a gente nem se dá conta. Então, por exemplo, nesse caso em que a pessoa busca o desenvolvimento financeiro ou busca mudar a condição financeira que se encontra, no caso de pessoas que estão em dívida. Quando essa pessoa para perceber como aquilo está inserido na vida dela, por exemplo, qual a função daquilo no contexto que ela se encontra, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, quando a pessoa compara ao longo da vida dela, quais foram os acontecimentos que mais marcaram e que acaba sendo algo frequente comentar a respeito, ela pode observar um padrão que, ao identificá-lo, isso já começa a solução dele. Quando a gente utiliza, por exemplo, a perspectiva sistêmica, ou seja, a gente olha para o cliente em relação à família dele, ou em relação a um sistema onde ele faz parte, o fato de se colocar nessa perspectiva, de olhar o sistema, isso já traz insights. E muitas vezes um sentimento que está ligado à dívida, ou um medo que impede, por exemplo, a pessoa de assumir a responsabilidade e ter um comportamento superavitário, muitas vezes o medo que impede esse desenvolvimento tem a ver com um sistema. Às vezes a pessoa tem um medo, mas se ela para analisar, às vezes o pai tinha esse medo, o avô tinha esse medo. Quando a gente monta uma estrutura, por exemplo, familiar ou de constelação, a gente percebe as dinâmicas e as interações. E o mais importante, que em, por exemplo, meia hora ou uma hora, já é possível promover a mudança desse sentimento. Eu posso dar o exemplo de um cliente que estava com a seguinte dificuldade. Ótimo. Ele não estava satisfeito no trabalho e decidiu trabalhar por conta própria. Tá. E a dificuldade dele era a seguinte, ele falava, eu trabalho, e parece que o dinheiro não gosta de mim. Parece que ele não Olha aí, ouvinte, tem um monte de ouvinte aí falando, nossa, me sinto assim. E quando a gente começou a conversar, de repente surgiu uma relação de um padrão muito antigo, que se repetia ao longo da vida dele. Por exemplo, ele lembrou que quando ele tinha por volta dos 12 anos de idade, os pais se separaram e ele se sentiu responsável por cuidar da mãe. E ao mesmo tempo que ficou um pouco chateado com o pai, porque ele achava que o pai tinha que continuar junto, dando assistência. Certo. Depois de um tempo, parece que, ele falando aos 20 anos de idade, ele abriu uma sociedade, uma transportadora, ele tinha um sócio que era amigo dele. Depois de 6 meses, esse sócio vai embora, leva o dinheiro do caixa e deixa... Ó o dinheiro fugindo de novo, indo embora, dando tchau para ele. E marcando uma relação com o dinheiro ao longo da vida, né? E é muito forte o significado disso, né? Sim, Quantos verdade. casos a gente conhece de pessoas, principalmente na estrutura dos negócios, das questões empresariais, né? De pessoas que ficam assim, eu não sei se é certo usar essa palavra, tá, Rodrigo? Então, você vai me ajudando aqui como o nosso expert na parte de comportamento. Traumas, né? Ou travas que as pessoas acabam levando por muito mais tempo na vida, né? Se não para olhar isso... E essas travas, congelamentos, vários termos a gente pode usar, se referem a uma experiência que marcou a gente. E mesmo muito depois forte. de 10, 20 anos, a gente continua lembrando. É como se uma parte nossa tivesse congelada no passado. Olha a gente isso. ficasse meio É muito congelado. intenso. Esse mesmo cliente, ele também no casamento, ele disse que se dedicava muito ao casamento, construiu a casa praticamente com o trabalho dele, mas ele não tinha um trabalho muito regular. Ele conseguia ter o trabalho durante 6 meses, mas 6 meses não, só que o que ele ganhava dava conta do ano. Mas de alguma forma isso não agradou a esposa, por questões diversas, que se separou. Acabou que a esposa ficou, de novo, quebrou a confiança dele, ficou com a casa, que ele me disse tinha sido o esforço dele, com os filhos. E o que ficou claro tanto para ele quanto para mim, e ele compartilhando, foi um padrão de quebra de confiança.
né, as 3 situações de vida, de forma muito intensa, repetitivo, aparece esse padrão da quebra de confiança. E se observar, o dinheiro está nas 3. Tanto no Olha lá sustento o da dinheiro, família, gente, aos 12 no meio. anos, quanto na sociedade, aos 20 anos, quanto no casamento em relação ao trabalho que não era constante. E quando o fato de identificar um padrão como esse, isso aconteceu durante uma conversa, já é o início da cura, é o início da ressignificação interna. Porque você consegue, de fato, trazer isso à tona e você é como se você vivenciasse isso novamente, mas com um olhar diferente. Seria isso? Trazendo um novo significado. E o que mudou para ele incrível. foi que ele viu qual era a parte da responsabilidade dele. Antes a visão era de, coitadinho de mim, olha o que aconteceu comigo. Depois foi, nossa, eu fiz, é como se havia algo para eu aprender. Não houve um aprendizado. Aos 12, precisou repetir aos 20, não houve aprendizado, precisou aos 30, 32. Ele vinha nesse movimento contínuo, uma situação se repetindo em etapas da vida. Sim. E toda mudança interna depende da autorresponsabilidade, que é reconhecer como a gente participou, como a gente contribuiu, direta ou indiretamente, e a aprendizagem do que aquilo trouxe de bom. A experiência que a gente teve, por mais que tenha sido negativo, alguma coisa positiva trouxe. Ou permitiu que a gente fosse mais independente, ou permitiu que a gente agisse com mais cuidado. E quando a gente colhe essa semente do benefício, que é a aprendizagem positiva, isso ressignifica o processo. Muitas vezes a mudança interna, a mudança de um sentimento passa por isso, por essa ressignificação. E quando a gente consegue no processo incluir a aceitação da experiência como ela se apresenta. Aceitação não significa acomodação. Sim. Não foi do jeito que tinha que ser. Aceitação foi o que foi, mas eu faço algo prático. Eu faço algo útil, né, para fazer a mudança. Acima de tudo, a mudança ela está acessível para qualquer pessoa. E é uma questão de escolha. A nossa mente ela tem um mecanismo muito ligado à sobrevivência. Então, aquele estímulo negativo é o que a gente vai lembrar. Então, é normal. Existe uma tendência a adotar uma postura reativa como uma forma de proteção. Porém, a gente escolhe naquilo que a gente foca. Se a gente olhar para aquilo que incomodou a gente, é isso que vai suprir, vai alimentar a nossa maneira de ser. Tem uma história que são 3 famílias muito parecidas. Uhum. E cada família manda um filho sair até a feira para comprar 1 litro de leite. O primeiro filho, ele era um filho um pouco mais acomodado, um pouco mais reativo. E quando ele, depois de comprar o leite, está retornando para casa, ele tropeça, a garrafa de leite cai no chão e derrama metade. Ele fica muito triste porque ele derramou metade da garrafa de leite. Quando ele chega em casa, ele conta para a família que ele derramou metade da garrafa de leite, a família fica triste. A segunda família, o filho que sai para comprar leite, ele é proativo. Ele compra a garrafa de leite, está voltando para casa, também tropeça, derrama metade da garrafa de leite e ele fica feliz, porque ele salvou metade da garrafa de leite. Olha que diferença já, né? E quando ele chega em casa, ele fala para a família, olha mãe, derramei metade, mas salvei a outra parte. E a família fica feliz. O terceiro filho, ele era proativo e realizador. Então ele sai, compra uma garrafa de leite, retorna para casa, por uma fatalidade do destino, também tropeça, derrama metade, ele fica feliz porque salvou metade. Ele chega em casa e fala, mãe, salvei metade da garrafa de leite. E vou sair e vou arrumar uma forma, vou trabalhar para compensar a outra metade. E olha que interessante, é a escolha que a gente faz. A cada momento nós fazemos uma escolha de ser o primeiro menino, o segundo ou o terceiro. E eu pergunto para você, ouvinte, qual a escolha que você faz nesse momento? Eu queria complementar com um exercício para identificar esses padrões. É um exercício muito simples, tem 2 passos. Ele consiste numa lista. É uma lista de acontecimentos que são marcantes na nossa vida. Então, uma folha de papel, eu anoto tudo que eu lembro que aconteceu e me marcou. Marcou bastante, tem que ser profundo, né? Sim. Pode ser em relação ao dinheiro, pode ser no contexto que a pessoa quiser. E depois dessa lista, o segundo passo e o último passo é perceber como esses acontecimentos se relacionam.
o que eles Olha, têm que incrível. em comum. Qual é o sentimento que eles ativam ou ativaram? Olha. E quando a gente pensa em algum momento da nossa vida, em alguma experiência, e quando a gente pensa, a gente sente, isso demonstra que é algo que a gente pode trabalhar e que o nosso corpo está lembrando a gente. Esse é um assunto que vai dar liberdade e bem-estar.